Ei, você mesmo. Eu sou Wagner e você está no EU. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser um vídeo mais uma videoaula, uma apresentação, pois eu trouxe para vocês, preparei um material legal sobre imposto de renda, recebi algumas solicitações aqui nos nossos comentários, então eu busquei bastante informação, criei essa apresentação aqui e eu tenho certeza que vai te ajudar. So, bora lá! A primeira coisa aqui que a gente tem que falar, a regra do Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, é regra número 1, nunca perca dinheiro. E regra número 2, nunca esqueça da regra número 1. Então isso é muito importante que, pensando em declarar nosso imposto de renda, a gente não pode perder dinheiro. Então a gente tem que fazer tudo certinho, saber como funciona. É importante saber como você precisa declarar seu imposto de renda para não perder dinheiro. Então vamos manter isso na cabeça e bora lá! Declarar e pagar imposto de renda são duas coisas diferentes, isso é importante esclarecer. Declarar, você tem que apresentar as informações exigidas pela Receita Federal, e o pagamento é somente realizado após o cálculo do período, então se liga nessa aí. Bora lá, o que a Receita Federal quer saber? Então são basicamente três coisas que a Receita Federal quer saber da gente. É o que a gente recebeu, da onde que a gente recebeu, quais os valores que a gente recebeu, o que a gente pagou, ensino, imóvel, qualquer coisa que a gente tenha pago, é importante a gente declarar, e o que você tem, quais os bens e direitos que você tem. A gente vai detalhar um pouco mais cada um deles, mas basicamente são essas três coisas que a Receita Federal quer saber. E quem precisa declarar? Então, se você preencheu um desses requisitos, não precisa preencher todos, somente um. Se um deles você diz, ok, eu faço parte desse item, então você precisa declarar. Então, se você teve rendimentos acima de R$ 28.559,70, você precisa declarar. Rendimentos isentos, como rendimentos de poupança, que você não tem que pagar nenhum imposto, então rendimentos isentos e superiores a 40 mil, não tributáveis ou tributáveis na fonte, você precisa declarar. Se você recebeu mais do que R$ 22.847,76 e no ano recebeu qualquer auxílio emergencial, você precisa declarar. Se em qualquer mês do período você teve venda de algum bem que você tem e você teve ganho de capital, então se você vendeu algo e teve ganho de capital, você precisa declarar. Se teve posse de bens e direitos no valor superior a R$ 300 mil, você vai ter que declarar. Obteve receita bruta anual em valor superior a 142 mil. Esse já é um pouco mais difícil, porque você tem que fazer parte da atividade rural. Então, se você faz parte da atividade rural, tem um faturamento aí maior do que R$ 142.798,50, você vai ter que declarar. E esse que é a parte mais importante, eu acho que mais relevante para a galera aqui, é se você teve operações em bolsa de valores. O que operações? É qualquer atividade. Se você comprou um ativo, qualquer coisa, vendeu, qualquer coisa que você fez na bolsa de valores, teve qualquer operação, você vai precisar declarar. Nós temos dois tipos de declaração, a simplificada e a completa. Basicamente, a simplificada ela tem um desconto de 20% dos rendimentos tributáveis, só que tem um limite aí de R$ 16.754,34. Então, acima desse limite não vale a pena fazer essa simplificada. E a outra vantagem é que não tem a necessidade de alguma comprovação. Já a completa, você vai ter que preencher todos os dados, você vai ter que guardar todos os comprovantes dos seus recebimentos, dos seus pagamentos, porque caso a Receita venha pedir, você tem eles para comprovar, beleza? Então, basicamente, essas são as diferenças de simplificada e completa. Prazo de entrega é até o último dia útil do mês de abril. Então, uma atenção aqui, quando você for escolher entre declaração completa e simplificada, o ponto que a gente acabou de falar, não é possível alterar depois disso, depois de enviado. Então, se liga. Mas para você não perder o prazo, você pode preencher com as informações mínimas e enviar, porque depois você pode retificar e ajustar a sua declaração. Então, aqui para resumir, você escolheu completa ou simplificado, você não tem como alterar depois, e para não perder o prazo, para não ter que pagar multa, você envia com as informações mínimas e depois você pode retificar. O que acontece se você não declarar? Então, muito importante lembrar lá da regra do Warren Buffett, não perder dinheiro. Então vamos se ligar nessa aqui, multa de 1% ao mês, calendário ou fração de atraso. Então se você está devendo um mês, 2 meses, dependendo do tempo que você está devendo, você vai ter que pagar 1%, sendo que o mínimo que você tem que pagar é R$ 165,74. E o valor máximo é de 20% de imposto sobre a renda devida. Então não vão perder dinheiro. Quais são os documentos necessários? Declaração e recibo de entrega do ano anterior. Caso você declarou no ano anterior, você precisa da declaração e do recibo.
recibo, os informes de rendimentos de ocupação principal, bancos, corretoras, de qualquer lugar que você recebeu dinheiro, você precisa ter os informes de rendimentos. Geralmente você recebe por e-mail, ou caso você não tenha recebido, basta pedir. Muito importante você ter todos os comprovantes caso a Receita venha pedir, e comprovante dos bens adquiridos caso você adquirir algum bem. Dependentes, caso você tenha dependentes, você pode colocar descendentes, como filhos, ascendentes, como seus pais, e cônjuges, ou companheiros, né? E tem uma dedução máxima aí de R$ 2.275,08 por dependente, o que você é a dedução máxima que você consegue por dependente. No caso dos filhos, somente até 21 anos que você consegue colocar eles como dependentes. Mas caso eles estejam cursando em ensino superior ou curso técnico, você consegue incluir eles até aos 24 anos de idade. Você precisa lançar todas as receitas e despesas dos dependentes, porque isso vai te ajudar ou a reduzir o imposto que você tem que pagar, ou a ter uma restituição ainda maior. E é possível lançar a pensão alimentícia, caso você tenha aí comprovado de acordo e homologado aí judicialmente que você está pagando uma pensão alimentícia. Beleza? Rendimentos tributáveis de pessoa jurídica. Então tem uma ficha de lançamento dos rendimentos pagos por pessoa jurídica. Basicamente o seu salário que você recebe é nessa ficha que você vai lançar. Da mesma forma, rendimentos tributáveis de pessoa física e do exterior. Qualquer rendimento que você teve de pessoa física ou do exterior, você vai lançar nessa ficha, beleza? E nós temos rendimentos isentos e não tributáveis. Você vai declarar aqui rendimento de poupança, que não tem, que é isento, um rendimento isento, e caso você tenha feito alguma doação, já vamos falar aqui um pouco mais sobre doações, você pode abater aí até R$ 69.025, beleza? Pagamentos efetuados, então todas as despesas que você teve com médicos, dentistas, psicólogos, terapeutas, tanto de você quanto dos seus dependentes, é muito importante você declarar todos, e mais importante do que tudo é você guardar os comprovantes caso você precise apresentar para a Receita Federal. E não há limite. Tudo que você tiver, junte, guarde e declare, porque isso vai te ajudar a reduzir o seu imposto de renda ou até receber de volta um valor legal. Lembrando que despesas de instrução tem um limite aí de R$ 3.561,50 do titular e por dependente. E caso você trabalhe, você é funcionário, trabalhe para alguém, CLT, você pode pensar em ter uma previdência complementar, porque você vai ter um abatimento aí de 12% da renda bruta. Isso vai diminuir a base de cálculo do imposto de renda. Então, se você trabalha para alguém, se você trabalha CLT, pensa direitinho, dá uma estudada, porque tem muitos bancos aí que vai te oferecer previdência complementar, mas vai ter taxas absurdas. Provavelmente você já deve ter visto vários vídeos falando que não vale a pena, mas para quem pensa em se aposentar, para quem tem um tempo legal, vale a pena a previdência complementar, ainda mais com esse abatimento do seu cálculo de imposto de renda. Então pensa, dá uma calculada e faça sua análise. Doações, falando sobre doações, eu aconselho você, se possível, doar. Eu sempre que posso eu tento doar 1% dos meus rendimentos, mas você precisa doar somente para quem tem permissão pelo governo. Então, se o governo está permitido pelo governo, você pode doar, que assim você, não que você não possa doar para outras instituições, para outras pessoas, mas se você quer utilizar, abater no seu imposto de renda doações, eles precisam estar permitidos pelo governo. Em bens e direitos, você tem que lançar tudo que você tem, como carro, apartamento, aplicações financeiras, se você ganhou algum dinheiro, espécie, e muita atenção para lançamento de imóvel, que você precisa lançar quanto você pagou. Por exemplo, você adquiriu um imóvel nesse período, então você deu aí 50 mil reais de entrada e pagou 10 meses de R$ 1.000 de prestação, vamos dizer, como exemplo. Então você tem que lançar 50 mil da entrada mais 10 mil das prestações, então você tem que lançar 60 mil. Por que isso? Porque ao longo do tempo, se não está ligado, já vou dizer para vocês agora, você vai pagar muito mais do que ele vale. Por exemplo, se você está comprando um imóvel de 100 mil reais, você pode pagar aí 2, 3, 4 vezes mais, dependendo de quanto que você conseguiu aí de taxa para pagar mensalmente. E para que isso é importante? Porque quando você vende um imóvel, seja para comprar outro ou somente para vender e ficar com a grana, você precisa pagar um imposto sobre os ganhos, sobre o lucro que você teve. Se você comprou por 100 e vendeu por 150, você precisa pagar 15% de taxa sobre esse lucro, os 50 mil reais. Agora, você lançando tudo que você pagou, lançando todas as prestações, digamos que você pagou 200 mil e está vendendo por 150 mil, que
pode ser que aconteça, então você não precisa pagar imposto de renda. Então se liga para lançamentos de imóveis. E falando sobre ganho de capital, em regra você precisa pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro que você obteve na compra e na venda de qualquer bem que você teve. Até, por exemplo, um carro. Se por sorte você comprou um carro e ele passou a valer mais, você vendeu e teve ganho de capital, você precisa pagar 15% de imposto sobre o lucro. Tem umas regras de isenção no caso de lucro imobiliário, mas eu não vou entrar em detalhe aqui, não sou especialista, eu aconselho vocês a procurarem especialista, inclusive para fazer o imposto de renda de vocês, né? Caso você queira fazer você mesmo, ok, acredito que essa apresentação vai ajudar muito vocês a entenderem e como preencher e o que tem que preencher, o que vocês precisam se preparar, mas se possível, contrate alguém. Eu vejo como um investimento você contratar alguém especialista para fazer seu imposto de renda. E você vai encontrar também uma parte sobre dívidas e ônus reais. Você precisa fazer um lançamento das suas dívidas. Se for uma dívida bancária, pessoas físicas, jurídicas, aqui é a parte que você vai lançar todas as suas dívidas e ônus. Então agora nós vamos chegar na parte mais importante, que é sobre investimentos. Então são 3 coisas basicamente que a Receita quer saber, que são quais são os seus ativos, bens, o que você comprou, se foi um fundo imobiliário, se foi uma ação, quais foram os seus proventos, todos os dividendos, juros sobre capital próprio, rendimentos, todos os proventos que você teve, a Receita quer saber, e também quais foram os seus resultados. São informações que a gente precisa declarar para a Receita Federal. Sobre a renda fixa, você precisa ter um informe de rendimento dos bancos, você vai receber isso, então é um documento que você precisa ter. Você precisa declarar quais são os seus ativos, então aqui na ficha de bens e direitos, por exemplo, você vai ter um código de poupança, que é 41, caso você tenha poupança. Espero que você acompanhe o canal, assista os vídeos e não invista em poupança. E também você precisa declarar quais são os seus proventos. Então você vai lançar na ficha de rendimentos, isentos e não tributáveis, por exemplo, poupança como o código 12, ou CDB e tesouro direto com o código 6. Na renda variável, você precisa ter o documento do informe dos rendimentos das corretoras. Todas as corretoras eles vão enviar esse documento para você e é bem detalhado, bem específico, cada local que você tem que preencher isso no sistema do imposto de renda vai estar bem claro. Informe dos rendimentos dos agentes escrituradores, caso seja o seu caso, e notas de corretagem. Importante você salvar todas as notas de corretagem, porque você precisa fazer o controle dos seus investimentos em renda variável. Você precisa ter um controle de quanto você pagou, se vendeu, por quanto que vendeu, se teve taxa, quais foram a taxa. Você precisa calcular qual é o seu preço médio, então você precisa ter todas essas informações. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo aqui específico sobre softwares de controle de investimento, deixe aqui nos comentários. Sim, eu quero, porque daí eu preparo um material bem legal aqui pra gente, beleza? Então, vamos seguir aqui. Renda variável no Brasil. Aqui a gente precisa declarar quais são os ativos. Então a gente precisa saber a quantidade dos ativos, o tipo do ativo, o que o tipo é, se ele é fundo imobiliário, se ele é uma ação, o nome da ação, o CPF. A corretora geralmente fornece todas as informações. O preço médio você precisa calcular, lembrando, como eu comentei, você precisa abater a corretagem, emolumentos e taxas de liquidação, então não adianta, você precisa controlar esses investimentos. A gente precisa colocar o valor na situação, no último dia do ano, do período. Lembrando que para ações o código é 31, fundo imobiliários o código é 73 e ETFs o código é 74. Para quem não fez ainda uma declaração de imposto de renda e está meio perdido o que são esses códigos, então quando você vai preenchendo o sistema, no caso aqui no ficha de bens e direitos, que a gente vai estar declarando os ativos que a gente tem na renda variável, você precisa preencher um código e daí puxa a descrição. Mas de novo, fica aqui minha dica para contratar um profissional para fazer isso para você. E a gente precisa lançar os resultados, quais foram os resultados que a gente teve. A gente precisa lançar na ficha de renda variável, ação, ETF, fundos imobiliários. E um ponto importante, eu não sei se todo mundo sabe qual é a diferença de swing trade e day trade, são campos diferentes. Então, rapidamente aqui explicando, swing trade é quando você compra em dias diferentes. Comprei hoje e vendi amanhã, comprei hoje e vendi mês que vem, então isso é swing trade. Ou day trade, como o próprio nome já diz, é uma negociação que você fez no mesmo dia. Você comprou,
e vendeu no mesmo dia. Então são campos diferentes, são coisas diferentes. Estou explorando aqui um pouco mais sobre swing trade, que são compras e vendas de ativos em datas diferentes, como eu comentei. Então em ações você tem até 15% em injeção de 20 mil em vendas dentro do mês. Isso significa valor bruto. Então se você vendeu até 20 mil reais alguma ação, ou mais de uma ação, se o somatório deu até 20 mil reais, você não precisa pagar imposto de renda sobre o seu lucro. Caso você vendeu, por exemplo, a 25 mil reais, acima dos 20 mil reais, então é obrigatório você pagar 15% sobre o seu lucro. Você teve um lucro de 5 mil reais, você precisa pagar imposto de renda sobre os 5 mil reais, 15% sobre os 5 mil reais. ETFs, o imposto de renda é 15% também, mas não tem isenção de 20 mil. Então, você, por qualquer valor que você vendeu, você apura qual foi o seu lucro e tem que pagar 15% sobre o lucro. Em fundos imobiliários é 20% que você tem que pagar de imposto de renda sobre o lucro quando você vende algum ativo e não tem isenção de 20 mil reais. Para quem gosta de fazer day trade, então operações no mesmo dia, você comprou e vendeu no mesmo dia, não tem isenção e você tem que pagar um pouco mais, é 20% sobre o lucro. E aí, independente se é ação, ETFs, FIIs, é 20% que você vai ter que pagar sobre o lucro. Então, vamos rever aqui para ficar um pouco mais claro. Ações, 15% sobre o lucro, sendo que você tem uma isenção de até 20 mil reais bruto. Você vendeu até 20 mil reais de uma ação ou mais de uma ação, você não precisa pagar imposto de renda. A venda passou o valor de 20 mil reais, como por exemplo 25 mil reais, você apura o lucro e tem que pagar 15% sobre o lucro. Em ETFs também é 15%, mas não tem isenção de 20 mil reais. Qualquer compra e venda você apura o lucro e paga 15% de imposto de renda. Em FIIs 20% também sem isenção. Day trade diferente, você sempre vai pagar 20%, não tem isenção, independente se é ação, ETF ou FIIs. Beleza? E agora falando sobre prejuízo, o que é legal é que você consegue compensar de um mês para o outro e até de um ano para o outro. E o que isso significa? Então, por exemplo, você comprou uma ação a 10 mil reais e você resolveu sair desse ativo que você está investindo e vendeu por 5 mil reais. Então você teve um prejuízo aí de 5 mil reais, correto? Comprou a 10, vendeu a 5, teve um prejuízo de 5 mil reais. Agora uma outra ação, você comprou a 10 mil reais e está vendendo por 25 mil reais. Lembrando que acima de 25 mil reais você precisa pagar imposto de renda. Mas como você teve prejuízo nessa outra ação que você teve um prejuízo de 5 mil reais, você consegue abater seu prejuízo sobre o ganho. Então você consegue fazer essa compensação. Por isso que é muito importante você controlar seus investimentos. E atenção que de um mês para o outro é automático, mas de um ano para o outro não. Também precisamos declarar os proventos, os rendimentos. E nós temos 3 possibilidades. Então, lucros e dividendos, que a gente preenche na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Ações código 20 e FIIs código 26. Temos juros sobre capital próprio, que a gente preenche na ficha de rendimentos sujeitos a tributação exclusiva com o código 10 e juros sobre capital próprio creditados e não pagos. Então é aquele juro sobre capital próprio que você vai receber, mas ainda não tem a data ainda de quando vai ser receber. E a gente preenche com o código 99. Agora falando sobre renda variável no exterior, se você está investindo no exterior, na ficha bens e direitos a gente tem que selecionar o país, informar qual é o ativo que você está investindo, a quantidade, o tipo, se ele é ação ou se ele é um outro tipo de investimento, o nome da corretora e o valor de compra em dólar. E a gente tem que converter aqui o valor do dólar. Aqui é um pouco mais complicado, porque você tem que converter o dólar do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior à data do recebimento dos rendimentos. Difícil, né? Mas se a gente começar a parar para pensar, começa a ficar um pouco mais fácil, né? Então, o último dia útil da primeira quinzena do mês. Então, o mês que você comprou, a gente pega o último dia útil da primeira quinzena. Então, digamos que da primeira quinzena, o último dia útil foi 14, que foi uma sexta-feira, um exemplo. Então, esse é o dia que você tem que pegar, que é a data anterior do recebimento dos rendimentos. Espero que agora tenha ficado claro. Então, existe a possibilidade de compensação no Brasil do imposto pago no exterior. Tem alguns países que têm alguns acordos com o Brasil. Então, dependendo de onde você está investindo, verifique aí, se informe, porque se você pagou o imposto de renda lá, não precisa pagar aqui, tem umas regras assim que você precisa estudar um pouco melhor. Lançamento de renda variável no exterior é um pouquinho mais complicado, então caso você esteja investindo no exterior, assim como eu realmente aconselho
a você fazer com um profissional. Resultados, ganho de capital. Então você tem que pagar 15% em qualquer ganho de capital. Você também tem uma isenção, ela é maior, ela é de R$35 mil de vendas dentro do mês. E aqui tem uma comparaçãozinha aqui entre exterior e BDR, né? Quais são as diferenças, o que é melhor, o que não é melhor. Você vai ter que decidir o que é melhor para você. Então, exterior tem um limite aí de R$35 mil em vendas e não pode suportar o prejuízo. Agora, BDR, investindo no exterior fora, mas através de BDR, ele é tratado como ações no Brasil, mas não tem um limite de R$20 mil. O que significa? Que você pode suportar o prejuízo de um BDR para o outro, mas você não tem um limite. Então, qualquer ganho de capital, você vai ter que pagar o imposto de renda, mas, lembrando, você consegue aí suportar o prejuízo de uma venda para outra e abater, e talvez não precise pagar imposto de renda. Então, essa é a diferença. O que é melhor, o que é pior, você precisa analisar o que é melhor para você. Falando rapidamente sobre criptoativos, quem investe agora tem essa opção para declarar. Então, ficha bens e direitos com código 81 para Bitcoin e código 82 para altcoins, que como Ethereum e outras criptomoedas que não é Bitcoin. Tem um resultado, que é o ganho de capital. Precisa pagar 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital de qualquer negociação que você teve com criptomoedas. Não existe compensação de prejuízo e tem uma isenção aí de R$35 mil de vendas dentro do mês. Então, se você teve R$30 mil de vendas dentro do mês, bruto, então você tem aí uma isenção para não ter que pagar imposto de renda, beleza? Falando sobre pagamentos de DARF, mínimo de R$10, se for menos, acumula para os próximos. Você gera pelo próprio programa de imposto de renda ou pelo programa Sicalc. Código 6015 para operações em bolsa e código 4600 para ganho de capital. Então, basicamente é isso, cara. Para resumir e para concluir, no meu ponto de vista, eu acho que é muito melhor você investir, pagar alguém que é profissional para fazer seu imposto de renda, caso você se sinta confortável, assim, não tem tanta coisa para declarar e já tem mais conhecimento de como funciona o programa, já declarou anteriormente imposto de renda, então já está um pouco mais familiarizado, ok? Acredito que com esta apresentação vai te ajudar bastante a entender melhor onde lançar, como lançar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e nos vemos na próxima. Tchau!